Voltamos com Democracia aqui pela TV Assembleia, doutor Ricardo Nogueira, que foi interrompido em função do horário do primeiro bloco, por isso tem a prioridade na retomada para que complemente esse raciocínio. O grande problema dos nossos jovens, né? Então, a gente vê muito jovens que às vezes mudou de conduta, está muito agressivo, né? Aí passa a não querer ir na aula, não consegue mais estudar, né? Não tem ânimo para se acordar, passa o dia inteiro no quarto fechado, no computador, né? Aquilo que se chama-se hoje de vamping, né? Que eles passam noites e madrugadas fazendo contatos entre si e muitas vezes algum desses contatos através de sites e chats que tem que serem analisados, né? Então a gente vê muito entre as meninas sites e chats de anorexia, né, principalmente. Entre os meninos também alguns sites e chats que levam a coisas muito ruins. Então o que a gente tem que olhar? Os pais, o grande problema é que essas crianças estão abandonadas dentro de casa, né? Então a gente recebe agora crianças já nem mais adolescentes, né? Antes nós não tinha suicídio entre crianças, agora já está tendo. Eu nunca tinha visto na faixa etária, era dos 14 aos 19 que aparecia suicídio. Agora é 11, 12? Agora já tem 10. 10. Tá, aí tu começa a ver o seguinte, que essas crianças com essa idade já estão usando crack, né? Esses dias a gente atendeu um menino com 13 anos de idade que usava crack há 10, desde os 10 anos. Né? Ele ficava totalmente sozinho em casa, os pais tinham que trabalhar na época do pleno emprego e a avó também, ele ficava sozinho em casa. E aí ele ficou triste, deprimido. É que na criança e no adolescente a depressão é diferente. Ela não se apresenta que nem no adulto. O jovem, a criança, ele fica revoltado com a tristeza, com a depressão. Então ele fica agressivo. Tá entendendo? E o adulto prostrado. Exatamente. A depressão do jovem é mais expressa na ação do que na verbalização. Né? Então, essas coisas que têm que serem vistas. E o que ocorre? Nós chamamos os pais desse menino de 13 anos de idade, e aí perguntando, mas vocês nunca notaram nada? Aí disseram, olha, doutor, nós somos seus colegas, nós também trabalhamos na área da saúde que nem o senhor. O senhor sai de um hospital e entra no outro, né? Exatamente. Nós também. Né? Então, o que acontece? A gente quer dar tudo para ele. Quer dar tênis de marca, quer dar carro bom, que eles gostam, quer dar viagem, né? Então, assim, é aquela história seguinte, é a família carinho. Carinho é carro carinho, tênis carinho, roupa e calça carinho, né? Tudo caro. Para o caro tem que ter a filosofia do guri de Uruguaiana. No aniversário da esposa, ela disse, me leve num lugar caro para jantar. Ele levou na lancheria do posto de gasolina. A gasolina é caríssima. Tá. Pois é, mas só que dá o problema é o seguinte, que as pessoas gostam muito de carinho. Programação, tudo carinho, né? Como eu falei. Apartamento carinho, condomínio carinho. E o carinho mesmo não tem, entendeu? Aí quando é que tu falou com teu filho? Eu saio 5, 6 da manhã para trabalhar. Que hora que tu chega de volta? Eu saio, ele está dormindo, quando eu chego de volta, ele está no quarto lá. Então ele fica em contato com os amiguinhos, né? Amiguinhos entre aspas, porque esses sites, eles são virtuais. Sim, mas são internacionais. E aí tu vai ver, nós já tivemos, infelizmente, aqui em Porto Alegre, mais de um caso, de adolescentes que mantinham contato com esses sites e que chegaram ao suicídio, que faziam contato por inglês, e adolescentes com inglês fluente. Nós vimos várias e várias as cópias, não tinha um erro de inglês, entendeu? E aí tu vai ver, né? Então nós temos hoje milhões de sites estimulando esse tipo de coisa, e contra o suicídio tem o nosso, que é a prevenção ao suicídio, que é lá do nosso centro, tem o SOS Jovem, tem o do CVV, Centro de Valorização da Vida, e tem mais um, eu acho, não lembro qual é, vocês lembram? Não. Então é isso. Então o que a gente está vendo? E o que o poder público está fazendo?
Agora até apoiou o CVV, dando um número nacional, que é um trabalho que eu sou consultor técnico aqui do CVV, às vezes me chamam, né? Que é maravilhoso o trabalho do CVV, dos voluntários, né? E eles também atendem, atendem pelo site, por telefone, né? Então nós temos que estimular mais esse tipo de coisa, porque essa é uma realidade. E chamar a atenção dos pais, o que está havendo com o seu filho, né? Aí quando chamo lá na escola, o teu filho não vem há dias, não vem à aula, então aumenta o absenteísmo, a criança fica agressiva, as notas começam a baixar, no trabalho a pessoa não tem mais ânimo para trabalhar, né? E outra questão toda é o seguinte, é muito engraçado, porque as pessoas têm uma coisa chamada negação maciça. Ninguém vê, ninguém viu, ninguém sabe. Não é verdade. Todo mundo viu, mas não quer ver. Entendeu? Não quer parar para olhar, para ver que a criança não está legal, ela mudou a conduta, não é? Ela não quer tomar banho, esse tipo de coisa. Então é isso que tem que chamar a atenção. E quando ocorre, no caso do próprio suicídio, porque nós temos um grupo de sobreviventes, nós fizemos lá no Hospital Universitário de Canoas, tu chama as famílias não querem discutir o assunto. Sabe por que elas não querem discutir o assunto? Porque alguém vai ser culpado, né? Então eu não quero saber desse negócio, porque eu vou me sentir culpado, entende? Então isso que ocorre. Aí o que ocorre? Eles se negam peremptoriamente, maciçamente, de discutir o assunto. Um ano depois ocorre o mesmo, com outro familiar, outro filho, outro sobrinho. A mesma coisa nas escolas. Aqui em Porto Alegre, nas escolas de classe média alta, principalmente, Porto Alegre, Caxias é classe média alta. Um menino se mata. Aí a gente chama, vai lá, tenta mobilizar a família, ninguém quer saber, não sei o quê. Aí no outro ano, outro menino da mesma sala, isso que eles fazem um pacto no dia do velório, que ninguém vai fazer isso, outro também faz. Então o que tem que ser feito? Nós temos que sensibilizar as pessoas para esse problema, tratar, capacitar e saber para onde encaminhar. O grande problema é esse, que nós não temos uma rede com capacidade instalada para isso. Então tem que se fazer isso. Mas isso é uma coisa interessante, porque muitas vezes o que a gente percebe nesses casos é que os familiares também estão depressivos, né? Esses pais que saem e voltam nessa rotina, eles muitas vezes também estão adoecidos, né? Então, daí eu acho que vem muito essa negação também, né? Tem uma questão sistêmica, a gente sabe que o tratamento da depressão é fundamental o contato com a família, com o cônjuge, com os filhos. Geralmente a gente chama os familiares para as entrevistas. O tratamento ele tende a ser sistêmico nesse sentido, porque a gente entende que a pessoa precisa de uma rede de apoio. A gente precisa pensar em estratégias conjuntas para poder lidar com isso, né? As estratégias de enfrentamento que a pessoa utilizava geralmente na sua vida para enfrentar alguns problemas, já nessa fase não estão mais sendo efetivos. Então, a gente entra nessa questão do tratamento ajudando as pessoas a pensar em estratégias de enfrentamento, ajudando na tomada de decisão e melhorando a comunicação, porque a gente entende que essas pessoas têm pensamentos assim de desvalia, de desesperança, o que prejudica a questão da comunicação. Então, o tratamento ele também é centrado nisso, né? Uma comunicação mais assertiva, que a pessoa consiga dizer quais são as suas necessidades e que os familiares consigam absorver isso, né? Essa questão dos familiares, do relacionamento, nós vivemos aí na sociedade hoje da família mosaico, né? Quando das separações também sobre o adolescente tem uma influência muito negativa, a alienação parental que os pais fazem, exatamente, sem perceber, não é? Exatamente. Alguns percebem, mas não conseguem resistir à postura equivocada. Não, isso é interessante, porque a gente percebe que na família, né, o que se desfaz numa separação é o subsistema conjugal, mas o papel de pai e mãe, ele vai continuar acontecendo. Os pais têm muita dificuldade de fazer essa separação, né? Então, infelizmente, acontece muito alienação parental, não só pelos pais, mas também pelos avós e por outros membros da família, que muitas vezes, sem se dar conta, acabam desqualificando, como a gente diz no senso comum, acabam tomando as dores, né? O que com certeza é um estressor, a questão da separação, do divórcio, é um estressor que a gente percebe muitas vezes que corroboram para a questão da depressão, né? Eu gostaria de levantar um outro ponto, né? Claro, vocês estão com toda a justificativa frisando muito a depressão na população mais jovem, que
que é um ponto onde se pode realmente intervir de uma forma bem interessante. Mas eu gostaria só de lembrar do outro espectro aí do ciclo vital, né, que são os idosos, que tradicionalmente acabam sendo esquecidos, então eu não queria deixar passar, porque é uma população cada vez maior, né, no nosso país, Exatamente. mundialmente, mas aqui né, cada vez é uma população maior, e existe muita depressão. Como eu estava desde o início tentando pensar a dificuldade, às vezes, em identificar casos de depressão, na velhice isso acontece muito, porque ainda existe também uma pré-concepção de que o velho, se ele não quiser sair de casa, não tem mais muito É prazer na inservível, vida, né? É porque está velho, né? E na grande maioria das vezes não é porque está velho, é porque tem uma depressão, seja porque essa pessoa velha, essa pessoa idosa, já tem um quadro da vida inteira que não foi bem tratado, ou por ser uma fase em que já envolve perdas, isolamentos, mas eu acho que é uma população que a gente tem que estar muito de olho, né? Tem um outro problema, uma outra particularidade na depressão nos idosos, é que como a depressão tem muitos sintomas cognitivos, como falta de memória, algumas pessoas idosas se apresentam com um quadro que às vezes são diagnosticados como uma demência, uma doença de Alzheimer. Então, além de não se diagnosticar a depressão, muitas vezes se faz um diagnóstico equivocado. Então é uma pseudodemência que pode ser tratada e resolvida. E outro problema que a gente tem que ver com muito cuidado É aquela diferença do Alzheimer para a senilidade, né? Que as pessoas não identificam bem, né? Verdade. Eu sou do tempo da caduquice. Todos eram caducos. E eram caducos jovens. Jovens, bem com jovem, 50 e poucos anos. 50 e poucos eu era velho, tá? Mas vê bem. Posso só complementar? Só mais um outro detalhe da depressão do idoso é que dificulta o reconhecimento. O idoso, assim como a criança, ele não é muito de chegar e dizer estou triste, né? O idoso expressa muito em queixas físicas, né? Ele vai se queixar, não consigo me levantar porque eu estou com dor nas costas, por isso e por aquilo. Então tem essa outra particularidade, assim, para estar atento. Mas tem um detalhe que é muito importante. É o seguinte, que a gente tem que ter um cuidado, né, da depressão, e principalmente a depressão maior, que leva, às vezes, o próprio idoso até o próprio suicídio. O grande problema são as doenças clínicas, né? Porque a gente tem essa questão de, não, tudo é psicológico, é emocional. Não. Então, tem doenças clínicas, por exemplo, câncer de pâncreas, cabeça de pâncreas, dá uma das piores depressões jamais vistas, hipotiroidismo, os cânceres em geral. Então, hoje nós temos nos hospitais setores de oncologia, né? Onde o paciente, muitos deles vão ao óbito, né? Agora, qual é o grande problema do paciente, principalmente o idoso? É a perda das suas capacidades básicas, cognitivas, perda da audição, perda da visão, a perda da mobilidade. Então, o paciente não consegue caminhar sozinho, que nem dizia esse tempo uma paciente minha, eu estou deprimida. Por quê? Porque eu fiz uma cirurgia, desde que eu fiz a cirurgia, eu dependo de outras pessoas para me levar no banheiro, eu não consigo limpar mais a minha bunda. E eu fico deprimida por isso, entendeu? Quer dizer, uma coisa básica, entendeu? Então, tu perder essa capacidade, que nem hoje eu recebi, né, de manhã cedo, bom dia, não sei o quê e tal. Aí uma pessoa me mandou, faça um agradecimento, uma benção por estar respirando. Eu parei para pensar. Então, tu imagina se tu não ter condições de respirar, a dificuldade, o desespero que dá, né? Uma dispneia, que pode ser por um problema cardíaco, né? Ou propriamente respiratório, de pulmão. Isso dá um desespero na pessoa, tu entende? Tu não poder caminhar. Ou tu vai tentar subir 2, 3 degraus e tu fica ofegante, entendeu? Ou tu não ouve direito. Mas sabe, doutor Ricardo, que isso é uma questão importante, porque uma das coisas que a gente escuta no consultório também dos pacientes mais idosos é exatamente isso, assim. São pacientes que muitas vezes se trataram a vida inteira, fizeram atividade física, estão com seu exame cardiológico ok, colesterol tá tudo em perfeito funcionamento, né? E se sentem muito culpados de não estarem se sentindo bem, porque a gente entende que a saúde emocional também é extremamente importante nesses casos, né?
Então, acho que a campanha da OMS para falar sobre a depressão, ela nos faz pensar nisso, assim, que a gente é estimulado desde sempre a cuidar da saúde do nosso corpo. A gente faz check-up, a gente é incentivado e é educado a fazer check-up, qualquer dor, qualquer coisa que está notando que está diferente, procurar um médico. Mas quando a gente está se sentindo triste, é mais difícil procurar a ajuda de um psicólogo, procurar a ajuda de um psiquiatra, porque a gente ainda não tem essa educação para poder pensar na nossa saúde emocional, na nossa saúde mental. Então, isso que o Dr. Ricardo traz é extremamente importante, né? As pessoas, elas são mais ensinadas a cuidar primeiro da saúde do corpo, quando a gente entende que esse bem-estar, ele é integral, né? É que vai mudando. Então, assim, o grande problema, eu vou dar um exemplo bem comum, diabetes, né? Então, nos homens, perda da disfunção erétil causada pelo diabetes, problema de mobilidade por causa do pé diabético, perda de visão, né? Isso dá uma depressão terrível, né? Claro. Não é? Então, essas coisas que a gente tem que pensar, né? E estar sempre ligado a isso. Agora, o que nós temos que estimular, então? É a prevenção, né? O nosso centro é Centro de Promoção à Vida. Então, né, principalmente de prevenção para evitar o diabetes, né? Evitar a hipertensão, combate ao fumo, né? As bebidas alcoólicas, aos benzodiazepínicos. Esse é outro problema entre os idosos, né, Gustavo? O uso excessivo de benzodiazepínico, né? Então, e eles tomam... Que vem de décadas, geralmente. Isso. E eles tomam os remédios, às vezes esquecem que tomaram e tomam de novo. Sabe? Né? Tem que ter aquelas caixinhas ali, já não está mais, é porque não tudo é para separadinho, né? tudo separadinho. Entendeu? Então, assim, estímulo à atividade física, né? Já prevendo essas coisas, né? Outro grande problema é o início do Alzheimer, né? Daqueles esquecimentos, né? Tu sabe como é que se faz o diagnóstico de Alzheimer? Quando tu tá lá sentado assim, e aí tu tenta 3 vezes levantar e tu não consegue. Aí na 4ª vez tu consegue. Aí tu levanta e não sabe para quê. Né? Então isso é muito triste. Então a gente tem que ver essas duas pontas, como o Gustavo falou. Daquela pergunta, onde eu estou indo? Mas além disso, agora já que a gente falou das duas pontas do quantum aí, nós temos que ver o meio, né? Agora nós temos que falar sobre o meio, né? Exato. Ali está a grande parcela, né, realmente, das pessoas que sofrem de depressão. Né? E aí? Esta no por meio? preocupação de emprego, patrimonial, são as predominantes, né? E as emocionais, né? Também, né? E aí aquilo que é... O rompimento afetivo. Isso que tu estava falando. As relações. Tá, então hoje eu vejo assim, as separações, a perda do pai. O pai separou, casou com outra pessoa. Aí fica longe dos filhos, porque a outra pessoa tem ciúme, não sei o quê. E hoje a gente já está vendo que às vezes as pessoas se ligam ao padrasto, e aí o padrasto também se separa, porque hoje as separações são... Antigamente era uma separação na vida, agora são N, né? Aí as crianças eram ligadas ao padrasto. Aí o padrasto casou com outra e a outra é enciumada e não quer. Não, mas nem tua filha que tu tem que dar dando atenção, né? Entendeu? Então, a sociedade pós-moderna... Por isso eu falei mosaico, a família mosaico, os teus e os nossos. Mas aí, aí as pessoas se ligam afetivamente, né? E esses rompimentos desses vínculos é um trauma, não é? Não que esses vínculos eles não possam ser rompidos, né? Mas como que eles são rompidos? Como é que essas crianças, esses adolescentes, eles são inseridos? Como é que ficam essas relações? Como é que fica a comunicação depois de um rompimento, né? Hoje, grande parcela dos pacientes que a gente recebe em consultório é em função de estarem pensando em se separar ou se separaram e não sabem muito como lidar com a nova rotina, né? Então, sem sombra de dúvida, isso causa traumas, e aí né? na aceitação unilateral também, né? Exato.
que é o mais difícil de recompor, né? Eu vejo assim, as relações hoje, aquilo do Bauman, né, elas estão muito líquidas, né, que ele falava, né? É, como eu digo, elas só consolidam quando congela, mas daqui a pouco derrete. Então, os vínculos hoje são muito frágeis, né? E isso te dá uma insegurança, né? Muito. Né? Isso dá um medo também, né? A questão da virtualidade das relações, ao mesmo tempo em que tu tá próximo, tu tá extremamente distante. Acho que essa questão da conectividade, ela nos traz também questões importantes para a gente poder estar pensando, né? E com certeza, é uma nova configuração social, a todo tempo a gente tem que poder estar pensando nisso, né? A própria forma de apresentação da depressão, ela vem mudando. Então, acho que por isso a gente precisa... É que eu acho que tem aqui um paradoxo. Doutor Ricardo, lamentavelmente o tempo está terminando, o senhor tem 2 minutos para a complementação por hoje sobre esse tema. Pois é, eu acho que nós tínhamos que fazer uma série. Vamos fazer uma Esses série. assuntos, né? Pô, depressão é um mundo, né? O grande paradoxo que eu queria falar é que nós gostamos sempre de viver junto com os outros, mas nós estamos muito solitários. E muitas vezes a gente está com os outros, mas está só, né? Por quê? Porque nós vivemos hoje uma sociedade muito narcisista, né? Que as pessoas estão muito preocupadas com si mesmas e estão muito em si mesmadas, né? Assim como eu disse no primeiro bloco, que as nossas autoridades são autistas, na verdade elas são autistas porque elas são narcisistas, né? Elas só pensam nela, nas vaidades delas e não tem uma preocupação com o todo, né? A solidariedade, inclusive eu não acredito mais nessa palavra, eu aboli essa palavra do meu vocabulário. Então, já que não existe mais solidariedade, eu proponho que, no mínimo, a gente se preocupe e pense em cooperação, né? Que a gente coopere com nós mesmos, coopere com aqueles que a gente ama e que a gente gosta, que a gente deixe de ser tão autista como as nossas autoridades em geral e tão narcisistas como nós todos estamos sendo. Que se a gente puder avaliar isso, nós vamos poder melhorar em muito e evitar que ocorram coisas tipo essa depressão, porque tudo isso leva a isso que nós estamos vendo hoje, uma incidência cada vez maior que leva a um desfecho que é o pior de todos. Muito obrigado, psiquiatra Ricardo Nogueira, pela participação no Democracia aqui pela TV Assembleia, mais uma vez, e a sugestão de uma série está acatada. Depende da disponibilidade dos convidados de hoje e outros certamente que também estarão aqui. Nós contamos com os 3 para voltarmos a este tema. Mais uma vez, muito obrigado. Dr. Gustavo Chestastik. Isso. Eu fico bastante feliz, acho que foi muito oportuna realmente esse debate. Ficou claro que teria muito mais a se debater, porque o assunto é extremamente amplo, extremamente relevante. Por exemplo, nós não tivemos oportunidade de comentar algo sobre tratamentos, talvez isso fosse... O senhor era preceptor no Hospital São Pedro. Isso. Então a gente lida muito com o diagnóstico e tratamento direto das pessoas. Então, tratamentos, nós não vamos poder entrar aqui agora em poucos segundos, mas é importante lembrar, existem tratamentos dos mais variados, né? Existem psicoterapias, existem fármacos, existem outros métodos para depressões mais graves, tipo eletrochoque. Então, assim, é bom saber, não existe uma cura para a depressão, cada caso é um caso, né? Mas que existe tratamento, acho que existe um alento, né? Então, fica como uma proposta para um novo debate. Muito obrigado, Dr. Gustavo Chestastik, membro efetivo da Associação de Psiquiatria do Rio Grande do Sul, pela participação do Democracia, aqui pela TV Assembleia. Eu mencionei aqui o Hospital São Pedro, porque é uma instituição respeitável. Sim, né, e muito importante. Muito importante, em que em alguns momentos consideram até mesmo a sua extinção, o que seria mais uma tentativa de assassinato na área de atendimento à saúde. Né? Por isso verdade. Precisa ser mencionado, respeitado, estimulado pelos dispositivos e que poderá trazer durante muito tempo a população necessitada. Doutora Luciara Gervásio está aqui.
Também concordo com o Gustavo, acho que é muito importante a gente poder seguir falando sobre esse tema, né? Principalmente por ser um problema de saúde pública, né? Então a gente precisa levar a informação, as pessoas também precisam entender que tem tratamento, que tem profissionais que são capacitados para poder estar ajudando. É importante a gente poder falar justamente também para trabalhar na questão do estigma, do preconceito, que não é uma bobagem o estar se sentindo cansado, tá tendo perda ou ganho de peso, anedonia, falta de prazer nas atividades, né? Então a gente lida com alguns estigmas sociais e quando a pessoa procura tratamento a gente está habilitado e capacitado para estar trabalhando isso, né? Então, acho que fica, sim, o desejo de voltar a falar mais sobre, inclusive com outros colegas, né? De outras áreas, inclusive, não só nós psicólogos, nem só os colegas psiquiatras, mas outros profissionais para estarem discutindo, porque a depressão, ela é multifatorial, né? Tem questões econômicas, políticas importantes também. Então, gostaria também de agradecer a oportunidade e acho que sim, acho que dá para fazer uma parte 2 falando só sobre o tratamento, né? Muito obrigado, doutora Luciara Gervásio de Itaqui, psicóloga, presidente da Comissão de Psicoterapia do Conselho Regional de Psicologia Seccional do Rio Grande do Sul, pela contribuição que deu ao entendimento do telespectador, mais do que a curiosidade, porque o telespectador desta espécie de programa, desse tipo de programação, é o interessado em saber mais. E muitas vezes recebe também esta contribuição de forma positiva para decidir, buscar apoio. Apoio é fundamental, é decisivo. Todos nós temos certeza que as pessoas que procuram, para não usar a expressão solidariedade, procuram entender que tudo é possível quando existe afetividade.